Então, iniciando a nossa aula de hoje com relação ao módulo 1 de inventário dentro do nosso curso de regularização de imóveis e trazendo essa aula bônus, né, que é a nossa quinta aula eram 4 aulas previstas, mas como algumas situações ainda ficaram de serem verificadas, nós vamos então fazer esta aula trazendo algumas situações para que a gente possa deixar sem dúvidas, né? E vocês podem ir colocando as suas dúvidas aí, à medida que o pessoal for chegando também, e quem já está na aula pode tirar as suas dúvidas. E dos aspectos que eu gostaria de falar e de ressaltar ainda com relação ao módulo de inventário, que obviamente nós não vamos esgotar, nós temos 3 situações que nós não falamos ou não falamos especificamente, 2 que nós conversamos, mas que ainda ficaram alguns tópicos a serem colocados. Desses, então, herança e meação nós falamos, e a retificação da partilha judicial, e as impugnações do registro, o registro parcial e a gratuidade, nós não chegamos a conversar. E em razão disso, nós vamos então fazer esse apanhado e deixar aberto para que sejam feitas as perguntas, né, com relação a todas essas situações envolvendo o inventário. Bom dia, Léo. Pessoal aí chegando devagarinho, né? Então, quando nós falamos com relação à herança e meação, e isso já foi objeto de uma parte do curso, nós dizemos que a herança refere-se aos herdeiros e a meação ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, referente àquele patrimônio comum do casal, e que a herança se refere à metade do falecido e a meação à outra metade do seu cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ocorre que em muitas situações, quando se faz ou a petição para o juiz ou para o tabelião, conforme seja judicial ou extrajudicial o inventário, acaba-se pagando de forma um pouquinho diferente e deixando para o meeiro um pouquinho mais ou um pouquinho menos, e de forma, da mesma forma os herdeiros. O que ocorre nessas situações? Isso tem sido recorrente perante o registro de imóveis e é uma das situações de impugnação que nós vamos ver mais abaixo, porque o que nós temos com relação aos inventários? O judicial, a gente sabe que ele é bastante demorado. O extrajudicial, dependendo, se nós temos toda a documentação, é rápido de fazer. Nós fazemos lá a média de 20 a 30 dias entre juntar documentos, recolher o imposto, pedir as negativas, as certidões, mas se faz até em menos tempo, dependendo do tipo de patrimônio que está sendo inventariado. Mas em muitas situações, na hora em que é pedido, que é requerido e se faz mediante petição do advogado, tanto ao juiz quanto ao tabelião de notas, há uma diferença. Essa diferença, embora lá na DIT, na tributação, ela seja considerada e seja recolhida, ela tem que ficar expressa dentro do próprio inventário, porque esta é uma das formas de impugnação do registro. Por exemplo,
comumente se paga para aquele viúvo, aquela viúva meira, um pouco mais, ou até mesmo grande parte do patrimônio, como meação. Quando chega no registro de imóveis, volta ao tabelionato ou volta ao Poder Judiciário para que seja retificado e seja dito que há ou não há a cessão de direitos. Se extrapolou a meação, né, digamos, paga-se ao viúvo 60% do patrimônio, ele tem o seu patrimônio como meação de 50%. Os outros 10% são dos herdeiros. E isso precisa se dar, então, essa transmissão através de uma cessão de direitos hereditários. Isso deve ser informado na petição, tanto para o juiz quanto para o tabelião, e ser juntada a cessão de direitos hereditários lá no inventário judicial, ou ser requerida ao tabelião que lavre no mesmo inventário, porque é possível, a cessão para o viúvo receber um pouco mais. E ele vai receber a título de meação 50% e a título de cessão de direitos 10% daquele patrimônio. E eu sempre trago essas situações para vocês, para que vocês verifiquem e também para que vocês evitem esse vai e volta dos formais. Bom dia, Bruna. Então, Bom dia. tudo bem? Tudo Chegando bem. com chuvinha, né? Coisa boa esse sábado com chuva. Muito bom. Nós falamos aqui com relação à hora de fazer a partilha, quando o viúvo recebe um pouco mais ou um pouco menos da sua meação. Quando há herança somente, né, e o viúvo recebe herança, não há problemas com relação a isso. E se coloca ali que, né, os herdeiros entre si fazem esse ajuste. O problema se dá registralmente e volta do registro de imóveis quando há meação. Então, para vocês entenderem, né, quando se partilha, digamos que há um patrimônio de 100 mil reais com meação, 50% do viúvo e 50% dos demais herdeiros. Mas se paga no encaminhamento do inventário 60% ao viúvo, 60 mil reais. Isso então vai requerer que seja feita uma cessão de direitos, que pode ser dentro do próprio inventário, seja a título gratuito, seja a título oneroso, para que este receba a título de meação um valor e a título de cessão de direitos hereditários os 10% que os herdeiros vão transmitir. E esse é uma situação que muitas vezes retorna do registro de imóveis para se fazer a retificação. E, como eu estava dizendo para vocês, nós temos que evitar o máximo esse vai e volta do registro, porque muitas vezes o que acontece? Nós dizemos lá, o registro é complicado, o poder judiciário é complicado. Nós sabemos que sim, a lei registral ela é bastante exigente, mas esses cuidados, né, a gente tem que ter no momento em que faz esses encaminhamentos, de dizer ali na hora do pagamento a que título cada um recebe. Por exemplo, se nós temos cessionários, e muitas vezes nós temos alguém que é herdeiro e é cessionário porque ele adquiriu parte de algum dos herdeiros por cessão, nós temos que dizer o título que ele recebe, a que título ele recebe. 20% a título de sua legítima
e 20% por aquisição através da cessão de direitos do herdeiro tal. Porque essa situação, e inclusive isso não só no extrajudicial, naquele judicial também, porque vai bater no registro e o registrador vai nos mandar de volta. Então, essa é uma das situações que eu faço questão de alertar, né, por experiência nossa, através aí dos anos de cartório. E claro que há possibilidade de se fazer, né, esta retificação, mas isso torna-se mais demorado e o nosso cliente não quer demora, ele geralmente quer uma solução rápida e nós também, né, queremos dar essa resposta o mais rápido possível para ele. E esses pequenos detalhes, e isto é o que eu quis trazer nesse curso para vocês, porque vocês são profissionais. Aquilo que está tanto na lei material quanto na lei processual, vocês já estão acostumados. Esses detalhezinhos que vão fazer a nossa diferença na hora de nós fazermos o encaminhamento e fazermos também a conclusão desse nosso inventário. Então, este módulo, que eu espero que seja proveitoso para todos, visou trazer especificamente todas esses pequenos detalhes que vão fazer essa diferença. Porque nós já tivemos no tabelionato muitos inventários que voltaram para se fazer a retificação, e é uma dos nossos tópicos também, né? E vocês podem ver que esses tópicos de hoje, eles estão bem intrincados, eles estão bem conectados entre eles, justamente por isso, porque nós encaminhamos, né? Vocês, como advogados, vocês vão fazer o inventário, vão levar para o Poder Judiciário, vão encaminhar para o tabelião e vai estar tudo ok. Mas depois vai vir aquilo para que a gente retifique. Isso é praticamente uma regra, voltar para se retificar, o que não deveria ser, né? Até mesmo para nós, né? Não é só do advogado, porque há muitos pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos e o registro de imóveis, ele chega lá e ele pontua, tá? Então, para que não haja essa impugnação registral, nós temos que fazer a igualdade entre meação e a herança. Não necessariamente que eu tenha que pagar só 50% para um, só 50% para outro. Mas se eu pagar diferente, eu vou ter que colocar ali, eu vou ter que dizer, e o imposto referente a essa diferença deverá ser recolhido também, certo? Não sei se vocês já tiveram casos em que no inventário há, né, essa impugnação, principalmente quando há muitos bens, né? E nós partimos da seguinte situação com relação a quando se faz esse partilhamento. No geral, e isso é uma dica para vocês, no geral, nós encaminhamos e atribuímos lá um valor X. Digamos, tem uma casa, atribui o valor de 100 mil, tem um carro, atribui o valor de 50, tem um valor que eu tirei o extrato ano passado, que é de tanto, e a gente não se dá conta que isso, ao ser avaliado, vai ser transformado em UPF da época e o UPF atual, e vai dar diferença pela fazenda. Outra, se eu fizer um partilhamento e atribuir, por exemplo, para a viúva um bem de 100 mil reais, outro bem 100 mil reais, 50 para cada herdeiro, e a fazenda estadual avaliar diferente, aí vai
pagar lá, vai avaliar o da viúva a R$120 mil. Ela está recebendo a mais a sua ameação. Uma dica para que isso não aconteça, e aí vocês já anotem isso aí, é o seguinte: quando vocês encaminharem a DIT, quando fizerem a DIT, que vocês vão fazer quando for o inventário judicial, quando for o extrajudicial, quem vai fazer é o tabelião, e aí vocês vão requerer ao tabelião, ou vocês vão fazer o pedido da DIT somente para avaliação. Se vocês quiserem igualar os quinhões, peçam para avaliação. O que vai acontecer? A Fazenda Estadual aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Dos outros estados que nós temos alunos aí da Paraíba, temos Santa Catarina, temos da Bahia também, vão ter que verificar o que diz a lei estadual. Mas, quando nós fazemos e queremos igualar estes quinhões para que não paguemos a mais para um ou para outros, nós pedimos a DIT, enviamos somente para avaliação. Isso no momento que encaminha no cartório tem que pedir também, porque senão nós vamos lá no cartório encaminhar para avaliação e cálculo, e aí já vem o cálculo pronto, né? E quando é só para avaliação, aí o da viúva veio a 120 e dos herdeiros veio a 100 mil, cada um recebendo 50 mil, nós podemos fazer a proporcionalidade ou então já explicar que aqueles 10 a mais que a viúva vai receber, né, refere-se à cessão de direitos dos herdeiros. E aí ela vai receber 110 a título de meação e 10 a título de cessão de direitos. É claro que depois a gente tem que arrumar ali a DIT e enviar para avaliação e cálculo novamente, né? Primeiro enviamos para avaliação, e isso podemos fazer no judicial também, né? Para adequar antes de fazermos lá a partilha final, o pedido final da partilha, né? Já fazer dessa forma. Então, isso é bastante importante nós atentarmos para este fato, para que não haja um pagamento de imposto sem ser devido. Porque daí, se eu quiser que a viúva receba somente a metade daquela parte do imóvel que ela recebeu a mais, eu vou colocar para os herdeiros também, eles vão receber a metade de um dos bens e mais um percentual naquele que será o da viúva. Então, esses detalhes também nós atentamos, tá? Até porque muitas vezes é um patrimônio bem grande e que há diferenças, né? Então, eu informo que alguém recebeu uns hectares em determinada região, e a Fazenda Estadual detecta ali, através do CAR, né, que nós temos que anexar na DIT para localização atualmente de imóvel rural, uma área é pura pedra e a outra área presta-se para a plantação de arroz. Então, a diferença do valor do hectare vai ser bem grande, né? Então, para isso também nós podemos pedir primeiramente a avaliação, né, enviar esse pedido de avaliação através da DIT para a Fazenda Estadual e depois fazer, tá, a adequação necessária e pedir que seja aí então avaliado e calculado o imposto para fazer definitivamente. Já vão anotando aí, se tiverem perguntas para daqui a pouco, né, nós já conversarmos. Isso vai entrar aí nessa parte da retificação e adequação de DIT, né? Então, quando nós temos que fazer a retificação de partilhas, e essa possibilidade está prevista na resolução 35, muitas vezes nós temos que pedir a reabertura da DIT e fazer as adequações necessárias.
Muitas vezes o que acontece quando vem retificação de partilha, e nós já falamos de retificação de partilha na aula 1, mas quando nós temos a retificação da partilha, nós temos várias possibilidades que vêm para fazer isso. Muitas vezes nós temos que retificar a DIT também. E aí nós temos que ter um cuidado com relação a essa situação também. Eu já tive casos que foi feito todo o inventário judicial, um advogado foi lá, fez a DIT com a sua senha, né, fez toda a tramitação, foram expedidos os formais, né, foi homologada a partilha, expedidos os formais, o que necessariamente não quer dizer que esteja certo, né? Quem trabalha nessa área sabe que passa lá no Poder Judiciário a partilha, geralmente como nós mandamos, mas muitas vezes ela pende algum tipo de retificação. Por exemplo, tá? Bem comum fazer o georreferenciamento para registrar. Aí nós fazemos todo o inventário com uma matrícula de 500 hectares. E aí pagamos para os herdeiros. Eu posso fazer até extrajudicial assim. E se a pessoa requer, eu faço. E faço a ressalva que para o registro deve ser feito o georreferenciamento. Quando o georreferencia, dá diferença de área. Dificilmente a área bate exato, ou para mais ou para menos. Quando a área ela é a menor no georreferenciamento, até não dá tanto problema, porque não há imposto a recolher. Eu posso ter até imposto a requerer de volta, que é o caso que nós vimos lá naquele pedido de repetição de indébito, né? Pedindo a devolução de ITCD que foi pago a mais. Mas quando no georreferenciamento há mais área, e às vezes dá muita diferença, dá 10, 20, 30 hectares de diferença de área, nós temos que retificar a DIT, aquela lá do inventário judicial, temos que fazer a retificação e recolher o imposto. E aí, neste caso, que já foi concluído o inventário, expedidos os formais com outro advogado, e alguém vai e contrata vocês para fazer isso perante o tabelionato de notas. Pode ser feito extrajudicialmente. O que nós temos que fazer? Nós temos que solicitar ao colega que ele nos inclua na DIT dele, lá já encerrada, ele peça a reabertura da DIT dele, que foi feita por ele, para nos incluir com a nossa senha, nosso nome e senha, para a gente poder fazer a modificação nessa DIT. Esse é um dos problemas principais que ocorre, porque muitas vezes a pessoa não quer seguir com o mesmo advogado, o advogado não está mais aqui, ou o advogado faleceu, né? E aí, nesse caso de falecimento dele, tem que fazer uma solicitação direto para a Fazenda Estadual para ser incluída aí, ou pedir, né, se algum familiar tem essa senha para que a gente faça a inclusão para poder modificar, porque só quem pode modificar a DIT é quem fez o seu cadastro. Tá? Então, nós temos também esta situação que às vezes nós precisamos que alguém, né, nos inclua lá para a gente poder fazer toda a modificação, até porque fazer uma nova DIT não é possível, tá? E mesmo que fosse, a pessoa, né, ela já pagou o imposto, já fez toda a tramitação e precisa fazer só essa adequação. Então, quando tivermos que fazer algum tipo de retificação de partilha, nós temos que atentar para essa situação, né? Quando é muito antiga, e nós temos, tem nos chegado algumas bem antigas, né? O Léo que está aí, ele
é o meu substituto no tabelionato, nos chega algumas que ainda eram feitas de forma manual, né? E aí aquelas de forma manual a gente faz uma DIT complementar, quando é o caso, né? Já fiz e foi tudo ok, não houve problema. O problema é quando há uma DIT já cadastrada no nome e com a senha de outro. Aí dá realmente esse tipo de situação que nós temos que resolver aí com o colega. Tá? Então, quando se faz a retificação, né, claro que isso são exemplos, mas o que acontece também muitas vezes, lá no inventário judicial tinha uma casa na matrícula que não foi referida. Nós também precisamos incluir esta casa na DIT. Tá? E às vezes é só o caso de apresentar novos documentos, né, a hora que vai se fazer. Por exemplo, mudou uma matrícula, mas as áreas continuam a mesma. Precisamos apresentar um CCIR, um ITR para imóvel rural, isso já se torna mais fácil. Então, em muitas situações, né, nós vamos resolver de forma mais fácil, mas em outras nós vamos precisar realmente ter, né, uma habilidade até para ir atrás de alguém para nos ajudar ou favorecer que se possa fazer esse tipo de retificação. Não sei se já apareceu para vocês alguma retificação para ser feita, né? Quando é de extrajudicial, geralmente se vai no mesmo tabelionato e aí o próprio tabelião que fez o cadastro da DIT, ele tem condições de fazer essa retificação nela, né? O problema é quando é judicial. Hoje já se faz bem poucos inventários judiciais, né? Só quando não é mais possível mesmo fazer o extrajudicial. É claro que sempre eu tenho que ressaltar para vocês que nós temos as situações referentes às normas estaduais, mas elas são, no geral, muito parecidas. Aquelas normas que regem o ITCD, o ITCMD, elas são parecidas e elas, o que é devido de imposto de transmissão tem que ser pago de qualquer forma, né? Vamos seguir aqui. Dentre todos esses tipos de situações, quando nós nos deparamos com a necessidade de retificação, com outras necessidades perante o registro de imóveis, isso acaba gerando impugnações, né? As impugnações são aqueles nãos do registro de imóveis, né? Nós apresentamos lá, então, um determinado documento para registro, né? E aqui no nosso caso o exemplo é a partilha, os formais de partilha, mas para todos eles vale praticamente essa mesma informação. Chegamos lá e o registro ele impugna, ele diz que algo precisa ser complementado ou algo não está correto. E aí há essa necessidade de se adequar, né, para que nós possamos fazer o registro da partilha. Essas impugnações, elas podem dizer respeito à não observação de alguma coisa que diz a lei registral, até a apresentação de determinados documentos. Por exemplo, a autenticação de um RG, de uma certidão, ou ainda o requerer certidões, por exemplo, de atualização de confrontações, de numeração, de troca do nome de rua,
perante a prefeitura municipal. E aí, o que quer dizer se eu não me adequei à lei registral, por exemplo? Tá? Digamos que se faça uma partilha de uma pessoa, tá, dos bens de uma pessoa, chega no registro de imóveis e esses bens não estão registrados em nome desta pessoa. Isto é possível? É. Tá? Realmente chega e não está em nome da pessoa para quem foi partilhado. Isso pode ocorrer por várias circunstâncias. Por exemplo, tá? Com observação de que o falecido ele adquiriu através de uma escritura pública que não está registrada e que será registrada em ato concomitante com o registro do inventário. Pela continuidade registral, né, que é um princípio que existe no registro de imóveis, eu só posso chegar e registrar um determinado bem transferido por uma pessoa se lá no registro estiver registrado em nome dela. Em muitas situações, isto não ocorre porque não foi feito o registro anterior. Para isso, então, basta que se busque o título anterior, se registre para que seja feito, né, na continuação o registro do formal de partilha. Em muitos casos, né, é preciso fazer adequações, fazer abertura de matrículas, porque há transcrições antigas, o imóvel é objeto de uma transcrição, que eram os registros feitos anterior a 1976, que eram feitos naqueles livrões grandes à mão. Então é necessário que se faça abertura de matrícula e para isso muitas vezes se pede que haja ali a apresentação de alguns documentos para se fazer as devidas averbações. Muitas vezes não tem número de CPF, de RG, de casamento, registro de casamento, etc e tal. Então, nós temos que ver essas situações porque o registro de imóveis vai apurar todas essas situações. E se eu já trago isso já verificado, eu vou encurtar o tempo em que os meus documentos vão ficar indo e voltando ao registro. Então, muitas vezes, a nossa busca é por celeridade, principalmente quando a gente faz um inventário extrajudicial. Nós queremos que esteja rapidamente registrado, porque o nosso cliente já vai vender, precisa dar em garantia, e nós queremos que isso seja agilizado. Essa agilidade, muitas vezes, depende de nós, que somos técnicos de falar para os nossos clientes, olha, já vamos, enquanto a gente encaminha o inventário, como é um documento, um registro antigo, já vamos pedir lá na prefeitura que eles espeçam essas certidões para a gente juntar tudo no momento de fazer o registro. Nós ganhamos aí no mínimo uns 30 dias. Então, sempre que nós tivermos situações assim, nós podemos fazer já essas agilizações, já antecipando o que o registro vai nos pedir. Como é que nós vamos saber? A gente tem que conhecer a lei registral, a lei 6.015, né? Para que a gente consiga trabalhar nessa área de regularização de imóveis, nós temos que conhecer a lei dos registros públicos e as normativas estaduais, né? Que elas geralmente complementam alguma situação que não está bem clara lá na lei dos registros públicos. Então, cada estado tem, a nossa é a Consolidação Normativa Notarial e Registral, que é o provimento número 1 de 2020, né? Ele tem lá, nem sei quantas, mas muitas páginas, né? Deve ter lá em torno de quase 300, e traz ali todas as adequações. O que eu preciso fazer para juntar um requerimento para o registro de imóveis, né? O que eu tenho que juntar, o que preciso, o que não precisa, está tudo ali.
tá? Então essa é uma dica bem importante também, porque quem está aqui nesse curso quer ser, né, expert na área, quer ter esse plus para o seu cliente, quer saber assim, olha, eu vou encaminhar e a coisa vai andar, né? Não que não ande, né? Só que quando nós não temos esses cuidados, ela vai andar a passos mais lentos. E se ela andar a passos mais lentos, né, o nosso cliente vai sentir essa diferença. Tá? Então, quando se trata do inventário judicial, então nós vamos ter muitas vezes exigências maiores, porque vai chegar no registro de imóveis e algumas coisas vão faltar e vão ter que voltar para serem refeitas. Quando trata do inventário extrajudicial, o registro de imóveis geralmente tem exigências menores, porque no momento que se faz a escritura pública, o tabelião ele já toma todas essas providências. Então ele já vê o que tem que tirar cópia, o que tem que autenticar, né? Já faz o requerimento no próprio inventário ali para que sejam feitas as averbações necessárias. E outra coisa que agora já está um pouco mais, digamos assim, um pouco mais conhecido e um pouco mais já solucionado no momento do inventário judicial. É a apresentação da certidão negativa ou positiva de testamento. As partes têm que declarar que não há testamento e apresentar uma certidão negativa lá da Central de Testamentos, dizendo que não há testamento, ou a positiva, que aí vai impedir que se faça de imediato no tabelionato de notas ou inventário, porque aí vai ter que ter a autorização do juiz. Então, esse pedido de negativa de testamentos, ele pode ser feito pelo próprio advogado, que faz um cadastro lá na Sensec, né, na parte ali do pedido de negativa de testamentos, gera o boleto para o seu cliente, né? Ou geralmente ele pede lá para o tabelionato faz isso aí. Eu já tenho a senha registrada lá. Mas vocês podem fazer isso aí também diretamente lá no escritório, né? Já dizer para o cliente, ó, isso aqui já vamos adiantar, tá aqui o boleto, vai lá, paga, dali a 2, 3 dias já sai no e-mail que vocês informarem aí, já vai sair aquela declaração, aquela negativa ou positiva de testamentos para dar andamento. Muitas dessas coisas, elas saem tão automáticas lá no tabelionato que grande parte dos advogados nem fica sabendo o que nós fazemos, né? A gente só vai, junta os documentos ali e vai já fazendo esses pedidos, né? E já atalhando, até porque já agiliza, mas são coisas que para vocês é importante também já avisar para aquele cliente de vocês, né, que tem que ser feita essa pesquisa, porque muitas vezes há um testamento e mais tarde toda aquela partilha, tudo aquilo que foi feito pode ser, né, anulado ou pode ser preciso revisar porque aparece algum legatário, algum herdeiro ou alguém que foi beneficiado por testamento. Como o testamento ele pode ser feito, né, em qualquer tabelionato, ele pode ser feito por um instrumento particular ou por um testamento cerrado, muitas vezes não se detecta de imediato a sua existência, né? Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Tá indo muito rápido? Se taparam bem e estão dormindo com essa chuvinha? Outra situação que nós temos com relação a inventários e partilhas
tá? É aquela possibilidade de se fazer o registro parcial. Pouco tempo nós tivemos uma situação assim no tabelionato, porque o cliente ele fez o inventário de vários imóveis, de muitos imóveis. Um deles tinha uma pendência que ele não conseguia registrar, porque ele tinha que fazer uma adequação. E chegou no registro de imóveis e a pessoa que atendeu, tá, tinha imóveis de várias cidades, tá? E aí chegou num dos registros e a pessoa, o atendente lá, disse que não era possível registrar, porque tinha que registrar tudo. Todos os bens deveriam estar registrados. É possível, mediante um requerimento, que se faça o pedido, né, que se faça o registro parcial. Quer dizer, eu recebi vários imóveis, eu quero registrar agora somente um. Eu posso, via requerimento, fazer esse registro. O registro de imóveis tem que aceitar. Outra situação, para os herdeiros que recebem, por exemplo, assim, né, tem 10 filhos e cada um recebeu na herança do papai e da mamãe uma 10ª parte. Se todos levarem a registro, eles vão fazer um registro e vai registrar ali, por exemplo, no R2, o registro de todos, e será uma custa referente a todos os registros. Mas nada impede que eu queira registrar somente a minha parte, porque os meus irmãos não têm dinheiro para registrar junto comigo, etc e tal. Eu posso requerer que meu 1/10 seja registrado, vou pagar os emolumentos referentes àquele meu 1/10, vou ter a minha parte registrada. Também vou requerer que seja feito o registro parcial somente, né, daquela parte que me coube, tá? Então, atentem isso também quando forem dar a informação para aquele seu cliente, né? Eu quero só registrar porque eu quero vender a minha parte do campo. Meus irmãos não registraram as partilhas deles. Eu posso registrar só a minha e vou fazer a venda somente da minha parte, certo? Ou quero registrar, não tenho dinheiro para registrar todos os meus 20 imóveis. Vou registrar só um, porque aí eu vou fazer a venda daquele para fazer dinheiro para registrar o restante, certo? Aí tem que fazer um requerimento para o registrador de imóveis fazer esse registro parcial. Bem, são pequenos detalhes que muitas vezes, né, acabam retardando até negócios ou andamento de determinadas situações. Então, mais uma dica aí para vocês nessa nossa aula bônus, né, para que vocês possam dar aquele atendimento bem especializado lá para os clientes de vocês. Bom, o último tópico que eu trouxe, não que nós esgotemos o inventário, né? Mas dentro de todas as perspectivas que eu imaginei trazer para vocês, eu acredito que eu consegui trazer essas coisas que a gente não vê naqueles livrinhos, né? Nos livros que nós compramos, nas doutrinas. Geralmente não trazem esses aspectos mais práticos.
o aspecto referente à gratuidade. Tá? Isto é algo que até hoje gera polêmica, tá? Já digo de antemão para vocês que não são todos os cartórios que vão, digamos assim, aceitar ou que vão de pronto acolher este pedido, mas que nós temos a possibilidade, tá, na resolução 35 do CNJ, de trazer a gratuidade também para essa parte do extrajudicial referente a inventários, referente a separação e divórcio consensuais. Bom, esse material eu vou complementar ele e vou enviar para vocês, né, com mais detalhes, inclusive com relação à nossa consolidação aqui do Estado e alguma referência às consolidações no geral. Mas esses artigos, o 6º e o 7º, eles foram extraídos da resolução 35 do CNJ, que fez a regulamentação da Lei 11.441, quando ela entrou em vigor em 2007. E depois ela veio sofrendo alterações com relação à situação da gratuidade. Por quê? No estado do Rio Grande do Sul, nós não temos um problema maior, embora muitos tabeliães não façam ou não acolham ou muito menos divulguem como eu faço, tá? Porque aqui no estado nós temos a compensação desses valores que são dados como gratuidade para a pessoa que vai requerer e que vai fazer a sua comprovação, e isso é compensado pelo selo notarial e registral. Uma colega de curso, que hoje ela não está aqui, ela diz que no estado dela eles não têm ainda essa compensação. Nós temos desde 2007 o selo notarial e registral, que é pago pelas partes para o tabelionato, e o tabelionato repassa para o Poder Judiciário. E isso serve para cobrir as gratuidades também. Então, o que diz com relação à gratuidade? Eu acho que a Josiane, que tinha me perguntado mais especificamente sobre isso, se eu não me engano, numa aula, e que eu disse para ela que nós falaríamos mais aprofundadamente, e como o nosso tempo se escoou e nós não falamos, eu resolvi colocar na aula de hoje. A resolução 35, ela tem esta gratuidade prevista e remete para a norma adjetiva, que é o CPC, e compreende as escrituras de inventário, partilha, separação e divórcios consensuais. E para a obtenção da gratuidade pontuada nessa norma, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. Qual é digamos assim, a discussão com relação a esse pedido direto, da mesma forma que nós fazemos o pedido lá na via judicial, baseado na AJG. Aqui não é a AJG, não é a assistência judiciária gratuita, mas é a assistência gratuita dos atos, né, notariais e registrais, que em tese elas devem ser simplesmente, né, declaradas que não possuem essas condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. Quer dizer, quando eu vou fazer um inventário, eu posso, em qualquer das vias, fazer
com o meu advogado contratado, né? Se eu vou pagar ou não é outro problema, e com a Defensoria Pública. Quando eu tenho a Defensoria Pública, eu já peço ali e já é mais óbvio que aquela pessoa não tem as condições, porque ali na Defensoria já vão ser averiguadas essas condições. Quando eu tenho um advogado que em tese eu estou pagando, mas que pode ser um amigo, um conhecido, alguém que vai fazer pro bono, né? Ninguém é impedido de fazer isso, e chega-se e se pede, né, alguns comprovantes. Por quê? Embora nós tenhamos na lei essas situações, quando chega na hora de se requerer, se enviar para esse pedido para o ressarcimento, o Tribunal de Justiça vai nos pedir a comprovação de que aquela pessoa realmente ela não tem aquela condição. Então, quando nós encaminhamos, a gente pede então a declaração e pedimos, né, comprovante de rendimento daquela pessoa para enviar quando se pede a restituição desse ato gratuito. Mas a norma diz que basta a simples declaração. E lá no artigo 98 do CPC tem essa gratuidade da justiça, que também compreende os emolumentos, né, para notários e registradores. Né? Claro que algumas comprovações muitas vezes podem ser exigidas, mas há essa possibilidade da gratuidade. Então vocês já atentem se um dia necessitar, obviamente vão requerer se a pessoa realmente não tiver aquela condição, né? Mas há essa possibilidade. Quando se trata, por exemplo, de uma separação, que praticamente não existe mais, um divórcio, há uma, digamos assim, se é sem partilha de bens, como é um valor bastante até irrisório, porque é um pouquinho mais de R$100, muitos deixam de solicitar essa gratuidade. Tá? Mas saibam que há essa possibilidade sim. Tá? E aqui eu trouxe para vocês, porque depois nos outros módulos, né, o nosso curso depois vai seguir nos próximos módulos que depois eu vou apresentar a vocês, mas com relação ao inventário, né, e aí inclui o divórcio, que não é nosso tema de agora, né, mas que também está na mesma lei, é essa possibilidade de se fazer esses pedidos. E quando nós tratamos também, por exemplo, de uso capião, isso é possível também, mas tem algumas situações um pouquinho diferentes, que uso capião será nosso próximo módulo, né? Que eu vou trazer para vocês. E em alguns atos, né? Porque nós temos atos específicos em que existe a possibilidade da gratuidade. A gratuidade, ela vai decorrer da lei e o notário ou o registrador, eles não podem simplesmente deixar de cobrar e tratar como gratuidade para aquela pessoa, mesmo que ela requeira, né? Tem que estar determinado em lei. O que pode acontecer que muitas vezes a gente faz lá no cartório, por exemplo, uma pessoa precisa de uma procuração e não tem como pagar. Não se enquadra como gratuidade, pode se enquadrar até como uma assistência social, que é um pouco menos o valor. Não se enquadra como gratuidade. Eu tiro o recibo como se eu estivesse recebendo e simplesmente eu não cobro da pessoa, né? Mas aparece ali como se eu tivesse recebido. Aí, quando não há essa a situação de ter na própria lei, né? E aí
Se vocês tiverem dúvidas, algum dia se algum ato pode ou não pode, né? Tem que fazer a consulta direto na lei. Quando nós temos relação ao inventário extrajudicial, nós temos essa normativa da resolução 35 e no CPC. Tá bem? Eu deixo para vocês agora aberto, né? Em aberto aí, para quem quiser fazer alguma colocação, quiser fazer alguma pergunta com relação a tudo isso que nós tratamos nessas aulas, né? Foi bem intenso, foi, digamos assim, bem pontuado aquilo que nós tratamos do inventário, conforme foi a minha oferta lá para vocês, que eram situações que nós não tratamos habitualmente nos livros, né? Não é um curso que traz o inventário desde lá todas as suas formas, né? Mas se dispôs a ser um módulo curto, mas um módulo que vocês possam aproveitar essas dicas de pronto para o dia a dia de vocês, para a rotina de vocês. Então, eu não sei se o pessoal aí, as meninas, o Leonardo, querem fazer alguma pergunta, alguma colocação com relação ao que nós tratamos, ao que nós trouxemos aí. Bruna, Kathleen, Josiane. Léo. Leonardo me pergunta o dia inteiro. Tudo ok, então? Se prepare, professora. Segunda-feira eu vou bombardear de perguntas. Pode fazer também por aqui, né, Kathleen? Mas pode anotar para nossa mentoria segunda. Eu vou complementar esse material e vou postar para vocês. Tá? Vou deixar lá no grupo também para vocês me dizerem se querem um certificado referente a essas horas que nós tivemos, ou vou deixar também a oferta para vocês do próximo módulo, o que nós vamos ter no próximo módulo, que é o uso capião, quando ele começará, e vocês todos, né, sabem que tem já um cashback referente à participação, né? Então, próximo módulo terá já um desconto de 10% para vocês de cashback, para quem quiser participar, para quem quiser seguir, né, fazendo, porque se vai ser em módulos, alguns módulos interessarão e outros não a vocês, né? E nosso próximo será a parte referente a uso capião. Quem fizer o curso de uso capião, também eu tenho um e-book novo sobre o uso capião, que nem fiz o lançamento ainda, e vocês, quem fizer a matrícula, vai ganhar também esse e-book. Mas depois eu vou colocar ali para vocês já de forma bem especificado os nossos próximos passos. Quem quiser ter os seus certificados, né, separadamente, ou quiser depois juntar todas as horas, depois pode me dizer no particular ou ali mesmo no nosso grupo do curso. Tá bem, pessoal? Fico à disposição também, né, ali no grupo, se quiserem fazer alguma pergunta, ou através das mentorias, né, como a Kathleen, por exemplo, que já estamos com uma agendada para segunda-feira,
onde nós tratamos de casos específicos, né? Aí na mentoria, ela pode ser uma mentoria unitária, ela pode ser, e essa unitária, ela é particular, e um dia, né, vocês vão ter um encontro comigo, e se necessário complementar para resolver o caso. Pode ser uma mensal, onde nós teremos 3 encontros, ou pode ser uma trimestral com 9 encontros sobre determinado aspecto que vocês queiram tratar. E aí vocês vão dar os tópicos e nós vamos desenvolver durante esse tempo. Aí é diferente de curso, porque aí o curso eu trago de forma mais geral, mais abrangente. Aí a mentoria, por exemplo, lá a Kathleen tem um inventário que ela precisa desenvolver algumas situações e que ela precisa de um acompanhamento mais especializado. Chegou e trancou numa determinada situação que não consegue resolver dali para frente, ou que ela tem dúvidas, então pode me chamar ali e eu passo para vocês as regras da mentoria. A partir da semana que vem também vai ser divulgada a mentoria de forma mais ampla nas minhas redes sociais. Para quem não sabe de vocês, eu acho que todos já sabem, no dia 31 de maio eu estou me aposentando do cartório e vou trabalhar diretamente com regularização de imóveis e com os cursos e mentorias. Tá bem? Então, teremos mais tempo aí para estarmos juntos, para... não chora, Léo. O Léo vai continuar lá, atendendo vocês no tabelionato. Mas eu terei mais tempo para estar aí dando esse suporte para quem necessitar. Tá bem, pessoal? Se nada mais, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mais algumas explicações, podemos fazer por aqui. Se nada mais, continuamos lá no nosso grupo depois, né, tirando essas dúvidas. Tá bem? Por mim tudo certo, muito obrigado, Eliane. Obrigada a vocês por estarem aqui nesse sábado de chuva, né? No inverno é meio complicado, sábado de manhã, mas vamos lá, né? Vale a pena para aprender. Agradeço a todos vocês e vamos continuar aí, né? Para vocês também um ótimo dia, tá? Bons estudos, bons descansos, tá? E até nosso próximo encontro. Beijo para vocês.